Beleza, galera, Jorge aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre pressão ideal de pneus. Não é a primeira vez que eu falo isso no canal, já tem outros vídeos onde eu abordei esse tema. Pressão ideal, rolagem dos pneus, né? Quais pneus são mais rápidos e tal. E eu vou deixar todos esses vídeos nos cards na descrição aqui embaixo do vídeo, para você assistir depois desse e às vezes se inteirar melhor desse assunto aí, tá? Então quem é inscrito aqui do canal já conhece esse site aqui, que é o Bicycle Rolling Resistance, um laboratório que testa a rolagem dos pneus, testa quanto cada pneu perde de energia, né? Desperdiça de energia, impressões diferentes e tal. Enfim, é um teste bem interessante. Esse teste aqui, ele tem uma limitação, que ele testa em uma superfície aqui, ó, que é praticamente lisa, né? Tem essas pequenas ranhurinhas aqui, parece aquele piso de ônibus, né? Esse piso aqui que ele usa para o teste. Mas isso aqui não vai simular a vibração que acontece, por exemplo, quando você anda num estradão, né? Por exemplo, quando você anda numa superfície assim com pedra, ou numa superfície assim ainda mais dura, né? Com pedras maiores, muito menos numa trilha, por exemplo. É uma limitação desse teste, beleza, mas ele é um bom teste, ele dá várias informações interessantes para a gente. Recentemente, a GCN fez um teste prático também de rolagem de pneus e eles testaram com superfícies diferentes nesse laboratório aqui. E eu achei legal porque nesse teste aqui eles conseguiram simular a vibração de um. Aqui ele está testando superfície lisa, tá? Mas depois ele vai trocar a bike. Então eles estão trocando a bike aqui de lugar. Ó. E agora ele está na superfície que vibra ali, né? Então, nessa superfície, é necessário que ele coloque aqui na bike muito mais energia para manter a mesma velocidade que ele estava fazendo na superfície lisa, né? Então, a vibração da bike, ela faz você desperdiçar muita energia. E eles mediram isso, então eu vou avançar aqui para a tabela final. Vou deixar o vídeo da GCN, claro, aqui na descrição, tá? Para vocês conferirem o conteúdo na íntegra. E vamos aos resultados dos testes obtidos. Então aqui o Fast Tire é o pneu Pirelli P0 na largura 28, que foi utilizado com tubeless e foi testado. Tarmac aqui é asfalto, tá? Que seria a superfície lisa. Cobbles é o paralelepípedo, que seria uma superfície com vibração. Aqui a gente tem as pressões diferentes. 7 bar seria 101 PSI. E 4 bar seria 58 PSI. 5 bar 72 PSI. Equivalente em libras também, né? Para trazer isso para as medidas que a gente usa aqui no Brasil. E o Power Loss é a quantidade de energia que ele desperdiçou. Aqui, no caso, uma porcentagem de eficiência. Aqui não está em watts, beleza? Aqui é a porcentagem de eficiência. E olha só que interessante. Quando ele andou com 101 PSI, que é o pneu cheio assim até o talo, né? Ou com 72 PSI, ou até com 58 PSI, a gente vê que a diferença do power loss aqui, de energia desperdiçada, foi pequena, né? Só que a diferença de conforto que ele teria nessas pressões aqui seria muito diferente. Concorda comigo? Então, por exemplo, você andar com 101 PSI num pneu de largura 28, vai ser muito mais desconfortável do que você andar com 70 PSI. E com 70 PSI ele também ganhou aqui 3 wattzinhos, né? 3 wattzinhos pode parecer pouco, mas depois a gente vai entrar mais nessa questão de eficiência aí. Beleza? Então, nesse caso aqui, legal. Ele ganhou energia andando numa superfície lisa, uma superfície perfeita, com menos pressão no pneu. Quando ele abaixou bastante a pressão, aí começou a aumentar o power loss, né? Então, quando ele saiu de 70 PSI para 58 PSI, aí já, digamos, ficou murcho demais, né? Quando a gente vem para Cobbles aqui, olha como aumenta a quantidade de energia desperdiçada, né? Então, com 58 PSI, ele está ele está perdendo ali 96 watts praticamente para manter os mesmos 35 km por hora. Aí depois ele testa aqui com pressões ainda menores. Com as pressões menores, ele poupa energia. Só que daí a gente começa a chegar aqui numa pressão que é muito baixa, que seria 30 PSI. Essa pressão aqui. Daí você usar 30 PSI andando no paralelepípedo já é tão baixo que pode acontecer
e você bater um ar, alguma coisa assim, né? Mas para efeitos de teste, né, é interessante perceber que essas pressões baixas ajudaram ele a poupar energia no paralelepípedo, beleza? Lembrando que se fosse uma bike grave ou se fosse uma bike MTB, ele poderia tranquilamente usar essas pressões mais baixas aqui. A gente sabe que uma bike MTB aí, um atleta profissional, vou pegar um profissional como referência assim, eles usam menos de 20 PSI numa bike MTB, né? Nas gravel usam menos de 30 e assim por diante. Quando ele testou aqui o Slow Tire, ele está se referindo a um pneu baratinho que eles compraram na Amazon para testar. E esse pneu aqui nem é tubeless, né? É um pneuzinho lá básico, assim, de câmera. A diferença de eficiência do pneu aqui comparado com o pneu top de linha já é gigantesca, né? Mesmo quando utilizados na mesma condição. Então, por exemplo, com 5 bar aqui, que foi que o pneu top de linha aqui foi mais rápido, deu 20 watts de perda. O outro pneu aqui perdeu 39 watts. Se tu somar isso num par de rodas, né? Nossa, é uma diferença bem considerável, tá? Quando vem para os paralelepípedos, por incrível que pareça, o pneu baratinho até que não fica numa desvantagem tão grande aqui, né? Mas claro que se você usasse essas pressões baixinhas aqui num pneu com câmera, na primeira pancadinha que tu desse já ia furar o pneu, né? Essa é uma desvantagem dos pneus com câmera. Então, legal. O que a gente tem aqui até agora de informação? Pressões mais baixas, às vezes, podem ser pressões também ideais, né? Então, usar o pneu cheião lá na bike de estrada, talvez não vai te beneficiar tanto, né? Você vai até tá perdendo um pouco de energia. Se tu usasse uma pressãozinha mais baixa, tu ia ter muito mais conforto, desperdiçando ali a mesma quantidade de energia, né? Sem perder a eficiência que você tinha usando a pressão mais alta. Quando a gente vem aqui para o site Bicycle Rolling Resistance, ele tem aqui algumas categorias de testes de pneu. Então tem bike de estrada, MTB, gravel. Ele também tem essa aba de testes especiais aqui, ó, onde ele já fez comparações bem interessantes. Por exemplo, usar uma câmera de ar normal versus uma câmera TPU. Às vezes você tem uma câmera basiquinha de borracha que comparado com uma câmera de látex tem uma diferença bem considerável ali, que pode chegar a 3 watts de diferença. Então, tem essas questões interessantes que esse site aqui testa. Um outro teste muito legal aqui que eles fizeram é comparando utilizar o pneu com câmera versus com tubeless, né? Claro, se quiser ler o teste na íntegra aqui, é gratuito. Vou deixar o link do site na descrição, tá? Vocês vêm dar uma conferida aqui. Um pneu com câmera, ele sempre vai desperdiçar mais energia do que um pneu com tubeless, tá? Claro, se a gente pegar o mesmo pneu, um pneu compatível com tubeless, e usar ele com câmera ou usar ele com líquido tubeless, ele vai ser mais lento quando ele for usado com a câmera, tá? Por que isso acontece? Pelo atrito que existe da borracha da câmera com a borracha do pneu, né? Esse atrito, isso fica esfregando ali. Toda vez que o pneu ele faz a volta aqui e ele vem aqui embaixo de novo, ele deforma e depois ele volta para o formato original, né? Toda vez que ele faz essa deformação, a câmera deforma também e acontece um atrito ali, como se estivesse sempre dando uma esfregadinha entre a câmera e o pneu. Isso faz desperdiçar energia. E essa diferença é ainda maior quando você está usando pressões mais baixas. Então, por exemplo, aqui ó, deu 5 watts de diferença entre a câmera e o tubeless, né? Essa diferença aqui, ela até aumenta quando a gente fala de uma bike MTB. No MTB é bem considerável. Já chega num ponto assim, onde a gente não chama nem de ganho marginal. É um ganho colossal você não usar câmera e usar tubeless, tá? Lembrando, também existe atrito entre o líquido tubeless e o pneu, mas ele é muito menor do que o da câmera, por isso que faz poupar esse tanto de energia aqui. E isso aqui é de uma roda só. Se a gente colocar 2 rodas numa MTB, isso aqui pode chegar facilmente a 15 watts de diferença. É uma diferença bem considerável, tá? Por que a gente está falando de todas essas nerdices aqui, de pressão de pneus e tal? Muitas pessoas se interessam por fazer upgrades nas suas bikes para ficarem mais rápidos, né? Para ter um equipamento melhor. Só que algumas pessoas, às vezes, elas não precisam nem fazer um upgrade na bike. Às vezes o cara já tem um pneu tubeless, o cara já tem um bom pneu, ele só precisa
usar o tubeless, que ele está usando câmera, e utilizar pressões ideais, e ele vai ter um ganho de performance, por mais que seja 10 ou 15 watts. E esses 10, 15 watts podem fazer muito mais diferença do que ele tirar, sei lá, 1 kg da bike. Para vocês terem ideia. Por quê? Porque cada quilo que a gente tira da bike ou do nosso corpo, né? Porque o que importa é o peso total, representa 3 ou 4 watts de vantagem em uma subida. E às vezes tu trocar 2 pneus com câmera por tubeless, né? Vão te dar aí 10, 15 watts de vantagem. Então, você ganha muito mais em pneu do que tirando o peso da bike, né? Tem um vídeo no meu canal onde a gente fez um teste prático com isso. Esse vídeo ficou muito legal. Ah, é o vídeo que tá aqui, ó, na capa do canal, tá? Dá uma conferida, eu vou deixar nos cards aqui embaixo também. Este vídeo aqui, eu fiz uma mesma subida, medindo a quantidade de energia que eu coloquei na bike através de um medidor de potência. E nesse teste a gente obteve ali que cada quilo a mais que eu carregava no corpo, né? Eu coloquei umas garrafinhas, uma mochila de hidratação e tal. Cada quilo a mais representava ali entre 3 a 4 watts de energia. Isso depende um pouquinho da inclinação da subida e tal, mas fica nessa média aí de 3, 4 watts por quilo. Vamos agora para a calculadora da Silca, que é uma calculadora excelente para você ter um norte, para você chegar mais perto da pressão ideal que você tem que usar nos seus pneus. Essa calculadora aqui, de todas que eu já utilizei na internet, ela é a única que tem resultados que fazem sentido, porque as outras que eu já usei, eu achei assim absolutamente ridículas. Para começar, você coloca aqui o seu peso total do ciclista, mais a bike, mais equipamento, tá? Então, meu peso total junto com a bike e tal, 73 quilos, né? Categoria peso pena. Vai colocar o tipo de superfície que você anda. Surface aqui seria a superfície. Então, tem esse link, você clica aqui, ó, Surface Guide. Ele vai abrir esse documento aqui que tem imagens que colocam, né, para ilustrar aí para você de qual superfície está se tratando. Então eu coloquei categoria 2 grável aqui, que seria um bom estradão, né? Então tem uma britinha, um cascalhinho pequeno aqui em cima. Vamos fazer mais ou menos nessa tocada aí. Poderia ser um categoria 3 grável, que já seria um estradão mais complicado, pedras um pouco maiores, mais irregularidade, aquelas costelinhas de vaca que chamam, né? Que é quando tem aquela vibraçãozinha no estradão. Vou deixar a categoria 2 grave, que faz mais sentido para o estradão que a gente anda aqui em Joinville. Largura do pneu. Estou usando um pneu de MTB, largura 58, que é o Renegade. A roda é 29. Ele é um pneu do tipo High Performance Tire Tubeless. Ele é um pneu de alta performance, é o mesmo pneu que um atleta profissional utiliza, né? Um atleta da marca Specialized. Coloquei aqui o ritmo, um pedal em grupo, ritmo moderado, né? E distribuição de peso, uma MTB. Dou um calcular, ele me passa aqui as pressões. Antes de eu utilizar essa calculadora, eu já utilizava as pressões muito próximas do que a calculadora me mostrou aqui como resultado, tá? Então, eu já usava aqui uns 17 PSI na roda traseira e uns 16 PSI na roda dianteira. O resultado dessa calculadora, ele não vai ser assim, nossa, exato. Essa calculadora é a verdade absoluta. Não, calma. Para chegar nos resultados dessa calculadora, a Silca fez muitos testes. E isso aqui vai mudar um pouquinho, às vezes de acordo com o tipo da tua pilotagem, com a marca do pneu que tu está utilizando, né? Vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu estou usando o pneu Renegade, mas eu já usei o Race King. O Race King ficou com largura 54 milímetros. Ele é um pouquinho mais estreito, né? Ele é um 2.2. Com o Race King, a calculadora me recomenda uma pressão bem maior. O Race King eu uso na roda de trás, né? Recomendou aqui 22.5 PSI. Eu não uso essa pressão aqui. Eu uso 18 no Race King. E eu acho bom, entendeu? Então, a calculadora vai te dar uma ideia aqui, um norte. Você começa testando na prática com esse resultado que a calculadora te passou. E daí você testa aumentar 2 PSI, diminuir 2 PSI do recomendado aqui, entendeu? E isso vai chegando ali num ideal. Ah, Jorge, eu usava 30 PSI, 35 PSI nos meus pneus.
Tô usando um pneu tubeless legal, igual você usa aí na sua bike. Fui lá, calculei, a calculadora me mandou usar, sei lá, mandou usar 20 PSI. Eu vou botar 20 PSI e vou pegar a descida mais fodida lá e vou botar 60. Não, não vai se matar, né, jovem? Vai com calma. Testa isso na calma, devagar, tá? Aí você vai chegando na pressão ideal. Aqui a gente tá falando de MTB. Vamos falar de gravel, então, né? Vou colocar aqui, por exemplo, o pneu gravel que eu uso atualmente é um 50, mas ele fica montado ali na bike, ele fica com largura 49. Ele é um bom pneu, Continental Terra Hard Pack, tem review dele no canal. Vou colocar aqui as distribuição gravel, calcular. Ó, recomendou 27 PSI na traseira, 25 na dianteira. Eu estou usando uns 25 na traseira e na dianteira eu estou usando uns 24 PSI mais ou menos. Está funcionando muito bem, eu estou gostando assim. E existe essa diferença, como eu falei, que depende da pilotagem, depende do tipo de rolê que o cara faz, da marca do pneu, né? Pode variar um pouquinho. Pneus com câmera. Vamos fazer uma parte do vídeo sobre isso aí. Digamos que eu estivesse utilizando um pneu com câmera, que seria um mid-range casing boot, vou colocar na MTB, né? Que é a modalidade que o pessoal mais anda. 52mm. É que a maioria dos pneus que usam câmera são 2.2, eles vão medir uns 52. Rolê de ritmo moderado, bike MTB, vamos ver o que ele vai recomendar. 22 PSI, 21 PSI para um cara de 73 kg. Vamos colocar um cara que pesa 85 kg e a bike dele pesa 15 kg. Vamos botar 100 kg no total. Recomendou 24 PSI, 22 PSI. Aí entra uma parada que é assim, ó. Dependendo do rolê que tu faz, daria para tu testar isso aqui. Agora, se tu sai de uma superfície assim e entra numa superfície assim, no meio do teu pedal, com pneu com câmera e com 24 PSI, pesando 85 quilos, a chance de tu dar uma pancadinha ali e furar uma câmera começa a ficar mais possível, né? Daí, para uso com câmera, eu recomendo você ser bem conservador. Você pode até começa testando aqui a pressão que é recomendada aqui, mas provavelmente você vai ter que subir um pouquinho essa pressão, tá? Então é isso aí, pessoal. Tem vários vídeos com esse tema de pressão de pneus que eu vou deixar aqui na descrição. Vídeos onde eu fiz reviews de pneu, né? Se você escrever aqui, ó, pneus no meu canal aqui, ou se você escrever aqui no YouTube, pneus Jorge Lucas, cara, você vai achar muito vídeo aqui de pneu que eu testei. Ó, esse vídeo aqui é muito bom, esse vídeo, pressão dos pneus e performance no MTB. A gente fez um teste prático em uma subida, subindo com pressões diferentes, 26 PSI contra 16 PSI, colocando a mesma quantidade de energia na bike, que a gente mediu com o medidor de potência, e os resultados que a gente obteve foram muito interessantes. Então, dá uma conferida nesse vídeo também. Quem é membro do canal, que existe a opção aqui, ó, de você se tornar membro, custa menos de R$8. O seu comentário vai ficar destacado aqui embaixo do vídeo e você pode deixar a sua pergunta que eu vou responder ela em vídeo num próximo vídeo. Ao longo dessa semana eu vou lançar um vídeo aí especialmente para os membros do canal. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Valeu!